Olá, meu muito bom dia. Um feliz sábado para você. Queria falar mais um pouquinho hoje através do Salmo 22. Tá bom? Falando um pouco da palavra do Senhor, refletindo, meditando, né? Para que Deus nos dê uma semana, essa semana que foi tão boa que passou, e uma semana que vai entrar assim muito abençoada, tá certo, para todos nós. E eu convido você nesse momento a fazer um momentinho de oração junto comigo, tá bom? Pai justo, tudo para a tua honra, tudo para a tua glória, seja feita a tua vontade. Como foi essa semana tão abençoada, tão proveitosa, que a próxima semana seja uma semana de muita bênção. Que nesse final de semana as pessoas usem o seu tempo de lazer para meditar nessa palavra tão abençoada e que sirva, Senhor, de alento para todos nós. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então, queridos, nós estamos aqui mais uma vez. Eu peço licença peço a tua permissão para entrar na tua casa e falar um pouco da palavra de Deus. Eu conto também com a tua discrição em você mandar essa palavra para os teus amigos. Eu sempre peço isso e não me canso, não me canso de ser repetitivo, porque essa palavra ela não tem que ficar só dentro de nós. Você tem que mandar para que as pessoas vejam, né? Às vezes a gente está nas redes sociais, aquelas piadinhas que a gente vê engraçada, a gente manda para os amigos, né? Para ele rir também, né? Junto conosco. E a palavra de Deus, ela não é diferente. É uma palavra que você vê e ela entra no seu coração e você manda. Você, poxa, foi legal comigo, vou te mandando. E tu também manda para outra pessoa, entendeu? Aquela pessoa deixa o seu like, aquela pessoa deixa o seu comentário, aquela pessoa diz, poxa vida, eu já li isso aqui algumas vezes, eu creio na palavra de Deus, mas não tinha visto dessa forma. Então, tem toda uma diferença, tá certo? Quando você lê a palavra de Deus. Salmos 22. Nós vamos fazer uma pequena leitura agora nesse momento, amém? É um salmo de Davi. E o Davi era um poeta maravilhoso. E ele inicia dizendo assim: Deus meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não responde. De noite não recebo nenhum alívio. Tu, porém, és santo, és o rei, é o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiamos e não se decepcionamos. Mas eu sou verme e não homem, movido de zombaria, objeto de desprezo do povo. Eles caçoam de mim todos que me veem, balançando a sua cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao seu Senhor, que ele que te liberte, que ele que te livre, já que ele te quer tanto bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, eu vou ler o 9 de novo, tá bom? Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, desde a minha segurança, junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, eu fui entregue a ti. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Amém? Então, Davi, ele faz essa oração, ele faz essa meditação no Senhor. Queridos, e eu vou te dizer, era uma palavra profética. Porque você vai ver comigo que muitas dessas palavras, querido, o Senhor Jesus, ele profetizou. Jesus, que veio da descendência
de Davi, né? E Jesus, na cruz, ele menciona algumas palavras proféticas que foi dito aqui pelo nosso querido Davi. Aí, se nós formos falar mesmo de descendência, Jesus veio lá da turma de Moabe, né? A gente indo analisar aquele povo que saíram, né, da terra de Sodoma, quando estava pegando fogo, e o Senhor os tirou de lá. A mulher de Ló, ela olhou para trás, ela olhou para aquele pecado, ela desobedeceu o anjo e ela ficou ali pregada ali mesmo. Então eles saíram, entraram numa caverna, eles tiveram muito medo das explosões, não foi fácil, foi muito difícil, né? Choveu enxofre, muita coisa ali, acabou-se, né? E lá as duas filhas de Ló entraram em aflição. Tinha uma cidade logo à frente, a gente sabe disso, né? E não sei se eles sabiam, não sei. Eu só sei que eles ficaram lá, eles pediram o anjo para ficar lá, com medo de ser atingido, e o anjo permitiu. Então, lá parece-me que eles deixaram de buscar o Senhor e buscar o vinho. O vinho tirou a mente deles, como tira de muita gente, né? E na ocasião elas cometeram incesto com o pai e tiveram filhos, né? E virou aquela família, né, no povo de Amon, né? Nos amonitas, né? Nos moabitas, né? Foram duas filhas, tiveram 2 filhos. E o Senhor saiu dali, né? Uma moabita, né? Chamada Ruth. E essa mulher, ela ficou viúva e ela veio até mais a sogra dela, né? E lá ela se juntou com Moabe, casou com ele, né? Um moabita. Não foi Boaz, né? Com Boaz, aquele homem que tinha aquelas terras e tal. Eu não vou entrar nesse detalhe porque aí a gente vai tomar muito tempo. Mas dali saiu a linhagem, né? De Jessé, e de Jessé saiu Davi, e de Davi saiu, né? Tudo numa linhagem só saiu o Senhor Jesus. E Davi estava aqui profetizando. Agora vamos entrar na palavra. Profetizando. E ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos, da minha angústia. Eu acredito que ele estava sofrendo, eu acredito que ele estava passando por situações difíceis, nós passamos, mas ele sempre acreditando em Deus. Nós vamos acreditar em quem, filho? Nós temos que acreditar no Senhor. O Senhor é o meu pastor, né? E uma vez crendo e trazendo isso no meu coração, eu creio que ele supre as minhas necessidades. Isso está no Salmo 23. E a palavra de Deus, assim, extraordinariamente, né? Ele até deu o nome desse salmo, né? Salmo de Davi. Ele deu como melodia da coça da manhã. Eu quero dizer para você que Davi, na sua sabedoria, na sua integridade de homem maravilhoso que ele foi, tá certo? Ele buscou o Senhor na sua severidade, tá certo? E na sua sabedoria, nas suas angústias, como todos nós servimos ao Senhor, como todos nós passamos por perrengue, por necessidade, né? Ele buscou isso. E a gente começa a meditar nessa palavra e entender que aquele homem era um profeta.
Era um homem de pecado, um homem de um chefe de família, de nação, mas um homem que tinha um coração íntegro para Deus, tá certo? E ele buscando aqui na sua palavra, a gente vem a entender que ele estava profetizando ali. Se você pegar no livro de Mateus, capítulo 27, tá? Mateus, capítulo 27, já na penúltima página, a palavra de Deus diz que no versículo de número 46, Davi diz assim, Jesus diz assim na cruz: por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Então, você diz, poxa vida, mas como isso pode? Pode porque em várias partes da Bíblia, do Velho Testamento, você vê que profetas do Senhor, como Daniel, Ezequiel, Jeremias, né, Davi, estavam profetizando a vinda do Senhor Jesus, tá? Isso, né, sem falar em Isaías, que é o principal, né? Então, o início, o princípio do Senhor, aqui nós estamos falando já da crucificação, da cruz, né? Mas o princípio, né? Isaías já começa ali na sua fala maravilhosa profetizar sobre a vinda do Senhor. Então, queridos, o que é que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que a palavra de Deus ela é maravilhosa e nós temos que buscar mais. Eu não sei se vocês já perceberam, acho que sim. Eu acredito que os dias nosso aqui na Terra eles estão se abreviando. A cada dia nós sofremos mais, a cada dia a dificuldade está maior. A cada dia nós vemos coisas que você diz, poxa, não era para acontecer. Meu Deus, como é que nós vamos alcançar dias melhores? Como é que você assiste um jornal e você diz, Pai eterno, como é que vai ficar o nosso futuro? Você vê homens disputando, né? Os nossos, que deveria ser os nossos interesses, mas eles estão disputando seus próprios interesses, né? Uma briga interna ali entre eles, que não tem nada a ver com eles, eles deviam estar lá. Eles foram eleitos para estar lá lidando para as coisas melhorar no nosso dia a dia. Você não vê isso. Mas nós temos que orar pelas autoridades, a Bíblia nos fala isso. Mas como homens de fé, como eu e vocês aí do outro lado, eu quero dizer que nós temos que buscar esse Deus. Saber que aqueles homens daquela época estavam profetizando a palavra de Deus, buscando, acreditando, crendo no amor de Deus. No versículo de número 2, ainda do versículo 22, ele diz: meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me responde, e de noite eu não recebo alívio. Né? O Senhor estava num momento de silêncio ali para Davi, mas ele não perdeu a esperança, ele se humilhou, porque no versículo seguinte ele diz: tu, porém, és santo, tu és rei, tu és o louvor de Israel, em ti os nossos antepassados puseram a confiança em ti, eles confiaram e tu os livraste. Então ele disse: eu não estou crendo à toa, eu estou crendo no Deus vivo. Eu estou crendo num Deus que já fez, num Deus que foi, num Deus que é e no Deus que será. Porque o Senhor, Ele é antes, Ele é hoje, no futuro, no momento, tá entendendo? E Ele é no futuro. Então, o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele está em todos os momentos. O Senhor, Ele é dono do tempo, Ele não está no tempo, Ele faz o tempo, Ele dirige o tempo. Então, muitas das vezes nós se afrouxamos. Quando dói, nós alarmamos, sabe? Isso acho que é natural do homem. Mas o Senhor, Ele está nos assistindo. O Senhor, Ele também sente as dores que nós sentimos.
O Senhor sentiu todas as nossas dores. Eu quero que você saiba que quando você tiver com uma dor enorme, não sei se isso serve de consolo, mas é verdade. Você saiba que o Senhor sentiu essa dor por você. Entende? Então, quando nós buscamos esse Deus, vivemos Ele. O Senhor diz, seja de meus imitadores. Isso está na palavra do Senhor em várias passagens. Então, ser imitador do Senhor, ser como o Senhor. Então, lê a história. Vê como foi a vida do Senhor. Não teve tempo bom. Os profetas dele, que foram mortos por ciladas, os seus apóstolos que foram mortos, muitos deles por situações clamorosas, muito difíceis. Então, no versículo, queridos, no versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo para o povo. Ele se humilha. Ah, Senhor, quem sou eu? Sou um verme. Ah, Senhor, quem sou eu para estar te buscando, exigindo algo de ti, na tua soberania, no teu tamanho, no teu poder, sabendo que eu estou pisando em algo que tu fez para mim, entendeu? E muitas das vezes não dou o valor, né? O Senhor fez com tanto amor, e o Senhor fez para mim, né? E muitas das vezes nós não lembramos do Senhor, de agradecer. Versículo de número 7, ele diz, Senhor, eles caçoam de mim, todos os que me veem, eles balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor te liberte, que Ele te livre, já que Ele te quer bem. Isso o Senhor também falou na cruz. Capítulo 7, aqui, tá? E se você buscar no versículo 39 e 40 do livro que eu também estou acompanhando, Mateus 27, no versículo 39 e 40, você vai ver que as mesmas palavras que Davi, ali em oração, estava profetizando, cheio do Espírito, o Senhor também falou na cruz. Aquelas palavras também aconteceram ali na cruz. Olha só, 39 e 40, veja bem o que a palavra de Deus fala, queridos. Olha, os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo, tu é que destrói o templo e em 3 dias tu constróis de novo. Salva a ti mesmo, se é que tu é filho de Deus. Que coisa, né? Então, queridos, eu tenho certeza, nem Davi sabia que estava profetizando um homem que viria para ser o dono da salvação, o dono da tua vida, o dono da paz, o verdadeiro amor, o homem que ia levar os nossos pecados de antes, do durante e do depois. O Senhor levou os nossos pecados. É por isso que quando eu estou conversando com alguns amigos e ele diz, cara, eu não quero aceitar esse Jesus, eu não me vejo numa igreja evangélica servindo esse Deus, eu não penso assim. Eu digo, amigo, que pena, porque Jesus ele nasceu para que você fosse um amigo dele. O Senhor, ele veio ao mundo, ele sofreu, ele passou por decepções por você, não foi por ele mesmo. Ele só sofreu. Então foi por você. Então saber que ele levou tantas chibatadas, que ele carregou uma cruz que não era dele, sofreu acusações e humilhação, foi crucificado por você, e você não reconhece. Isso é um lamento.
Isso é muito triste. Então nós falamos e não desistimos de dizer, nós precisamos ceder um pouco para o Senhor, sabe? Nós precisamos se deixar ser conquistado pelo Senhor, não é assim? Ele diz, se esse povo que clama pelo meu nome, não é? Ele não diz? Ele diz, se esse povo, né, me buscar, eu deixo ser achado deles. Eu deixo que eles me achem. Então, nós precisamos deixar que o Senhor nos alcance. Essa palavra viva, ela entre no nosso coração, para que esse mundo se torne um mundo melhor, para que você veja esse mundo como um mundo melhor. Nós não damos essa oportunidade a nós mesmos, e nós precisamos disso, cara. É o eterno Deus, é o amor, é a palavra que flui dentro de nós, é aquele que bate e chama, é aquele que diz, pede, eu te dou, é aquele que diz, busca e tu acha. É esse Deus, entende? E a palavra de Deus diz, querido, aqui no versículo de número 9, contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, tu deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. E ele ainda diz assim no verso 10, que é lindo demais, maravilhoso. Preste atenção nesse versículo, como é lindo. Ele diz assim, desde que nasci, eu fui entregue a ti. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Tá certo? Você recebe isso? Querido, profetiza isso para a tua vida. Profetiza isso como teu café da manhã, como teu fechar dos olhos, meditar e dormir e descansar. Descansa no Senhor, tá certo? Vive essa vida em Deus, para que você possa enxergar um mundo melhor. Irmão, existe isso? Existe. Irmão, será que eu consigo? Consegue. Mas, irmão, isso vai dar em quê? Querido, esse pequeno esforço, eu diria para ti que ele é prazeroso, tá certo? Você já viu falar na balança? Já viu falar no fiel da balança? O fiel da balança é Jesus, tá certo? O pecado pesa, o espírito pesa, entendeu? Mas o fiel é Jesus, Deus é fiel, entendeu? Ele disse, eu e o Pai somos um, aquele que o Pai me der, ninguém, você sabe o que é ninguém? Ninguém arrebatará, ninguém tirará. Então, uma vez alcançado pelo Senhor, alcançado para sempre. Nós vamos morar com o Senhor. Gente, eu estou falando de amor, eu estou falando do homem que nos fez, o Espírito que disse, haja luz e houve luz. O Espírito que disse que nasça o sol e o sol saiu. O Espírito que disse assim, olha, vou separar as águas da terra, fez a separação das águas e surgiu a terra seca, entendeu? Então, terra e mares, foi o homem que fez os peixes e tudo mais, toda a criação para nós. Foi o homem que fez o sentido da vida. Foi o homem que pegava os fariseus, os professores da lei, e botava debaixo do chinelo. E chamou ele de hipócritas. Hipócritas, vocês recitam o que não sabem. Vocês precisam ler, aprender, viver a palavra, para vocês falar dela. Hoje vocês condenam o homem que trouxe a palavra. Olha que coisa. Isso foi dito várias vezes, mas eles quiseram continuar cego, continuar nas trevas, continuar sem luz. Você entende? Então, essa palavra que nós estamos falando foi essa que foi recitada por Davi. Ele disse, olha, querido, desde que nasci, eu fui entregue a ti, Senhor. Desde o ventre materno da minha mãe, eu fui entregue ao meu Deus.
Você é responsabilidade do Senhor. Se deixe. Quando nós vamos amansar um animal, né, uma mula, um cavalo, a gente coloca o bridão, não é? E você bota no queixo dele aquele ferro e você leva para onde quer. O Senhor não pode fazer isso conosco. É a palavra viva que nos molda, que nos ergue, que leva para onde o Senhor nos chama. Nós não podemos viver em todo vento de doutrina, não, de maneira nenhuma, porque nem sempre as doutrinas são de Deus. Nós sabemos que existe as doutrinas aí que só a misericórdia do Senhor. Mas eu te digo, nessa manhã de sábado, Deus é contigo. Deus é contigo. Se deixe ser um achado do Senhor. Tá certo? A palavra de Deus, ela nos conforta. Então, se você continuar essa palavra um pouquinho mais na frente, nós vamos falar que quando o Senhor ele deu o último suspiro ali na cruz, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou. Que coisa linda. De cima a baixo. Olha que coisa linda. Ali o Senhor fez quando ele... Bom, vou falar do véu, tá bom? Entende bem. A palavra de Deus diz, querido, olha, deixa eu te dizer. A palavra de Deus diz que quando o véu se rasga, ele estava no templo, lá em Jerusalém. Templo também conhecido como o Templo de Salomão. E tinha o lugar santo, lugar de orações, de purificações. E tinha o santo do santo que ficava repartido pelo véu. Onde lá só entrava os sacerdotes, cuidadosamente, uma vez por ano, para fazer expiação dos nossos pecados. E lá levavam sangue de animais. Quando o Senhor tirou esse véu, quando o véu foi rasgado, Ele nos deu essa liberdade de você se aproximar do Santo Santíssimo, que é o próprio Jesus. Ele é o sangue do Cordeiro. Então, você tem hoje o Senhor Jesus frente a frente, face a face, e só precisa buscar. Foi tirado a máscara, caiu a lei, ela serve hoje para mostrar que nós não temos que viver no erro. E quando você enxerga o erro, você tem que buscar o perdão ao Senhor. Então, o véu foi a separação que havia entre homem e cordeiro, entre homem e sacrifício. Hoje você não é necessário mais fazer todo aquele ritual. Hoje o seu ritual é uma oração, é buscar como Davi, é profetizar como Davi, é você dizer: Senhor, eu te quero, eu quero ser achado do Senhor, eu quero ser buscado. E o Senhor disse: eu deixarei, eu vou, eu serei contigo e tu serás comigo. Tá certo? Então, abra a porta para o Senhor, dê essa alegria ao Senhor, ao Rei dos Céus, porque a palavra de Deus diz que a única festa que é recitada, que é nos mostrada, que há de fato no céu, é quando alguém aceita Jesus. Olha que coisa linda. Então, proporcionar essa festa no céu, os anjos fazendo a sua comemoração, mais um que foi resgatado. Isso é maravilhoso. Amém? Queridos, eu queria só deixar essa bênção para você iniciar uma semana feliz,
uma semana contínua de muita paz, de muita alegria e de muita consciência que o Senhor é contigo, que Deus é a nossa luz. Não é necessário você viver nas trevas, não é necessário você viver passando a mão em coisas que você não conhece, em santos que você não sabe o passado dele. Aqui eu falei da vinda do Senhor, da onde ele saiu, não falei? Até chegar aqui na terra. Andou com aqueles homens. Se fosse hoje, andava conosco também. Tá certo? Vou convidar você para você fazer uma pequena oração agora comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome sempre. Senhor, venha a nós o teu reino. Oh meu Deus, seja feita a tua vontade aqui na nossa vida. Porque nós precisamos, Senhor, um dia ir morar contigo. Essa vida de sofrimento, essa vida de batalha, essa vida de luta, essa vida, Senhor, de enganação, nós repudiamos, nós não queremos mais. Nós queremos de fato, Senhor, viver uma vida em Cristo. E hoje eu estou convidando todos os irmãos, todas as pessoas que ouvem, Senhor, essa palavra, para estar junto buscando esse Rei Jesus, esse Rei dos Reis, esse homem que nos traz a salvação. Pai justo, em nome de Jesus, no teu sublime nome, é que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Então, querido, eu queria só deixar essa palavra com você, tá bom? Nessa manhã de sábado, que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, que essa palavra, ao entrar na tua casa, a tua casa ela seja abençoada através da profecia de Davi, através das palavras do Senhor na cruz, através do seu entendimento com Cristo, em nome de Jesus, amém? Até a próxima, fica com Deus, em nome de Jesus, amém?